Olá, estamos começando mais um Zuco Entrevistas e hoje eu recebo ela, que é arquiteta, psicóloga, psicanalista e ainda por cima, candidata a deputada federal. Recebo Sandra Gonçalves. Olá, como vai? É um grande prazer, uma honra recebê-la aqui. Obrigada. Queria que você falasse para o nosso público aí, você é arquiteta, estudou no Mackenzie, é psicanalista, psicóloga e ainda por cima está entrando na política. Então, esse é um momento muito importante para nós dois, não é? Sim. Porque nós dois somos novatos na política, eu candidata a deputada federal, o Zuco candidato a deputado estadual, e tem muito significado essa nossa missão de juntos, né, tentarmos melhorar as coisas para o povo brasileiro. Realmente, eu sou arquiteta, me formei na Universidade Mackenzie, trabalhei com arquitetura há 10 anos, tive bastante experiência com planejamento de habitações populares, o que me sensibilizou bastante para a dificuldade de habitação das pessoas. Em seguida, eu senti necessidade de expandir a minha área de conhecimento. Eu estudei psicologia e me especializei em psicanálise. Eu atendo... A senhora está me analisando nesse momento ou eu posso ficar tranquilo? Eu estou sempre analisando, mas eu não vou falar. E eu trabalho na área há 35 anos. Mas 35 anos, a senhora começou com quantos? Com 5? E eu tenho 72 anos. Parabéns, viu? Não parece. Obrigada, obrigada. Mas sabe o que me mantém assim? Eu detesto a zona de conforto. Acho que você também, né? Sim. Eu estou achando que a gente tem alguma coisa em comum. Eu detesto a zona de conforto. Eu gosto do desafio, porque a zona de conforto, ela faz com que a minha mente desfaleça, sabe? Então, algumas pessoas dizem, você está saindo da área de conforto para entrar na política. Não, eu sempre saio da área de conforto, porque ela me mantém viva. Até porque tem uma frase muito importante, né? Quem não participa da política é governado por quem participa. Aí o pessoal hoje também, eles têm uma curiosidade a respeito dos candidatos. A senhora pode falar se a senhora é casada, se a senhora tem filhos, acredito que talvez netos? Eu sou casada há 49 anos. Difícil hoje em dia, né? É difícil. Casei com o primeiro namorado, coisa mais difícil ainda. Um grande parceiro, um grande parceiro. Aproveita, manda um beijo pra ele. Principalmente nesse momento, o Dr. Rubens Paulo Gonçalves, a quem eu presto o meu amor e a minha homenagem. Ele é um excelente parceiro na vida inteira. Juntos nós tivemos 4 filhos, que nos presentearam com 8 netos. No decorrer, então, da nossa vida familiar, né, nós pudemos também fundar uma ONG. Fundamos em 1986 uma creche para crianças de 0 a 6 anos. Eu comecei no voluntariado, Zuco, muito cedo, sabe? Eu tinha 10 anos e meus pais eram muito preocupados com o social. E meu pai era profundamente religioso, minha mãe também. Então, pela religiosidade, pela própria personalidade, eu comecei muito cedo com voluntariado. Então, a história da minha vida é uma história profissional. Tenho 2 carreiras que, felizmente, foram muito bem, mas o voluntariado, ou seja, servir ao outro, faz parte da minha personalidade. E o que levou, qual foi a motivação principal? A senhora com uma vida, creio eu, que estabilizada, mas resolveu sair dessa zona de conforto, entre aspas, para adentrar na política. O que levou a senhora a esse desafio, creio eu? Olha, vendo o descalabro da política brasileira e vendo as pessoas considerarem que a corrupção está no sangue do brasileiro, eu comecei a pensar que a gente precisa mudar essa concepção. A confiança mútua entre o eleitor e o político, ela é a base da democracia. Se não tiver isso, nós não vamos ter democracia. Hoje a senhora acredita que nós temos uma real democracia no nosso país? Não, nós não temos uma real democracia. Nós temos uma democracia
que eu estou chamando de capenga e que eu gostaria que ela andasse firme e forte nas suas próprias pernas e que nós finalmente pudéssemos nos orgulhar do Brasil. E que infelizmente hoje nós não podemos, né? Nós não podemos, porque se a gente não tomar cuidado, nós estamos conversando sobre corrupção, né? A corrupção, ela não é uma mera transgressão da lei, ela acaba virando uma instituição à parte, ela acaba sendo normal. Então, se nós não ficarmos atentos para isso, daqui a pouco é normal ser corrupto, né? Hoje em dia, basicamente, é normal. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, assim, eu já entrevistei outros pré-candidatos aqui, hoje a senhora é candidata. Eu queria saber como a senhora vai lutar contra esse mecanismo criado contra a renovação política. Hoje nós temos partidos políticos, são 35, 34, utilizam-se de financiamento público. Nós teremos o MDB extorquindo, roubando o dinheiro da população, que é dinheiro que deveria estar para saúde, educação e segurança, fazendo um fundão de 1,7 bilhão de reais, fora o fundo partidário de 888 milhões, e a senhora vai entrar numa campanha política contra políticos que vão ter financiamento de cerca de 2 milhões de reais em 45 dias. Como a senhora pretende quebrar esse mecanismo e chegar lá em Brasília? Então, eu acredito que quem está nos vendo e ouvindo pensa exatamente como você. As pessoas estão indignadas, né, com essa situação. Agora, vejam uma coisa, Zico. O brasileiro, ele é extremamente conservador. Ele tem tradições. Amamos o carnaval, o churrasquinho, a feijoada, a praia. Conservamos vários costumes, tirando todas as festas populares, o pão de queijo, está lá a Ana Paula, minha querida assessora mineira, né? O pão de queijo e outras coisas. Ou seja, nós somos conservadores, mas infelizmente nós somos conservadores também em coisas ruins. É o que você acabou de falar. Entra ano, sai ano, o brasileiro vota nas mesmas pessoas, com os mesmos pensamentos. Parece que ele é apegado, sabe? Às vezes eu penso, que apego... Para a senhora, o Sarney está há quantos anos na política? Que apego que o brasileiro tem. O Collor, Renan Calheiros, os mesmos nomes. Ah, coitado, vamos votar nele de novo. Ou seja, quem está dentro da política não sai e quem está fora, como nós dois, que estamos agora começamos a nossa campanha, tem muita dificuldade para entrar. Então, sabe o que eu digo? Eu digo o seguinte: nós, do Partido Novo, somos tudo o que você sempre quis e sempre almejou como um político para te representar. Pessoas dedicadas, com sensibilidade para o sofrimento do brasileiro, que têm um passado idôneo, que têm competência. Então, são vocês que têm que nos escolher. Você pergunta, como eu pretendo? Não, eu não pretendo lutar contra ninguém, não. Eu pretendo que o povo e que o eleitor lute. É bom as pessoas entenderem que a renovação política depende muito mais delas do que dos próprios políticos que lá estão. Mas eu vejo hoje a população brasileira, a senhora pode me corrigir se eu estiver errado, a grande maioria, ela não é só acomodado, ela falta esperança, uma esperança de renovação. E essa renovação só vai chegar se as pessoas participarem ativamente. Isso é muito difícil fazer as pessoas entenderem. Por exemplo, você vê esses fundos de campanha, eu creio que a grande maioria da população, ela não faz ideia que é ela que está financiando políticos. Nós podemos ver aí, são cerca de R$18 que são roubados de cada eleitor, financiando políticos que não irão representá-las. E as pessoas, mandei um projeto aqui, a sugestão 14/2017, pelo fim do fundo partidário, fim do voto obrigatório, e foi muito difícil conseguir 20 mil assinaturas. Aí você vai e pede uma doação na internet, pede R$5 e as pessoas elas não doam. Então, a renovação ela é muito difícil. A senhora tem esperança dessa mudança? Olha, eu tenho esperança sim, porque eu acho que a grande maioria do povo brasileiro levanta cedo, pega várias conduções para chegar no seu trabalho. Isso os que têm sorte de ter trabalho. Trabalha o dia inteiro,
depois pega mais 2, 3 horas para voltar para sua casa, isso nas grandes cidades, né? Aí chega em casa e ainda tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, homens e mulheres, indiferentemente. No fim de semana, eles precisam de algum repouso, né? Eles precisam de algum alívio para essa tensão toda. Podemos falar também das pessoas que trabalham no campo, não é? Que estão sujeitas às intempéries, estão sujeitas a toda a dificuldade física do trabalho do campo, por mais tecnologia que a gente esteja. Enfim, em qualquer lugar do Brasil, no meu ponto de vista, a grande maioria das pessoas é trabalhadora, é dedicada, é boa. Eu vou dizer uma coisa para você, a maioria das pessoas que eu conheço são boas pessoas. Eu votaria nelas. Eu acho que as pessoas não pensam nisso. E por que essas boas pessoas dificilmente adentram na política? Ah, bom, talvez porque elas não confiem na capacidade do eleitor. Eu sou psicanalista. Se eu não confiasse na capacidade do ser humano, eu teria que estar fazendo outra coisa, né? Eu tenho profunda confiança que um ser humano cuidado, olhado, ele vai dar o melhor dele mesmo. A senhora estava falando aqui sobre o trabalhador, a grande maioria da população brasileira que sai cedo para trabalhar. Eu queria que a senhora falasse se a senhora vai aceitar o auxílio moradia, por exemplo. Ah, não, mas é isso que nós estamos tentando, né, Zucco? Contar para a população quais são as ideias e os propósitos do Partido Novo. Infelizmente, pelo sistema que nós temos hoje em dia, não teremos tempo de televisão. Então tem que ser, eu até peço a vocês, acessem as nossas redes sociais, acessem. Vamos colocar o GC aqui embaixo. Vamos colocar o quê? O GC, colocar o site da senhora, a página do Tá Facebook. Bom, acessem o site do Partido Novo, porque é a única forma de vocês terem contato com as nossas ideias. Nós, aqui, vamos abrir mão. Aliás, nós já temos vereadores eleitos, 4 no Brasil, que já abriram mão de privilégios. E todos os candidatos têm que assinar termos de compromisso. Assinamos, que nós não podemos aumentar impostos. Abrimos mão do auxílio moradia, motorista, carro particular, 50% do número de assessores, 50% da verba de gabinete. E infelizmente a população ela ainda não tem essa noção de que é ela que paga tantos privilégios, né? Mas você sabe, eu acho que está mudando. Eu observei o brasileiro nesse último ano. A senhora está bem esperançosa, muito. Eu acho que o brasileiro está mudando, eu acho que a consciência está mudando. Eu converso com as pessoas em vários níveis. As pessoas, mesmo as que estão desesperançadas, elas têm um movido, elas querem escutar alguma coisa diferente disso que está aí, né? Agora, nós estamos na dependência deles. Mandorinha só não faz verão. E a senhora estava também, a gente conversou aqui um pouquinho antes, né? E a senhora falou que a senhora é muito mais propositiva. Eu queria que a senhora explicasse, então, aqui para o meu público, para o da senhora, quais são as suas principais propostas caso a senhora esteja, caso não, a senhora estará em Brasília, em 2019. Então, vamos lá. A minha área, né, há 35 anos, é da saúde. Eu sou casada com um médico, eu tenho 2 filhos médicos, eu tenho um neto que está no primeiro ano da faculdade de medicina, então a gente vive o drama da saúde há muito tempo. Então eu estou extremamente interessada em aperfeiçoar e desenvolver o nosso SUS. Precisamos tornar isso muito operacional. O que acontece no SUS? Desperdícios, desvios, má gestão, ineficiência. Isso não é só no SUS, né? Isso é qualquer serviço público. Qualquer serviço público. Mas para o SUS eu tenho algumas ideias. Mas também, olha, uma da ideia que eu ia falar, nós temos que instalar padrões e procedimentos que sejam controláveis, auditáveis. A gente tem que saber, na rede da saúde, o tempo todo, quem, como, o que e com que verba as coisas foram feitas. E nós temos a tecnologia para isso, né? Eu tenho um projetinho especial meu
que é um projeto de regulação do teleatendimento em saúde no Brasil, com o uso da tecnologia, levarmos atendimento clínico de alta qualidade para todos os lugares do Brasil. Outra coisa também em termos de saúde, os cargos em Ministério da Saúde, nas agências ligadas, eles têm que ser ocupados por técnicos. Sim. E não barganhados. Hoje em dia são indicações políticas apenas, né? São indicações É uma políticas pena. e não vai funcionar. Então nós temos que lutar por isso. A senhora falou que nós temos um caos na saúde, eu vejo que nós temos um caos no país. São 63.800 mortes por violência em 2017. Eu estava vendo uma matéria recentemente, que a senhora estava tocando no tema saúde, nós tivemos quase 60 mil mortes por erro médico no Brasil o ano passado. Nós temos caos na saúde, na segurança, na educação, onde ocupamos um dos piores lugares nos rankings mundiais, isso no ranking feito pelo próprio governo. E temos um grande trabalho pela frente. Eu espero que nós consigamos fazer uma grande bancada de pessoas boas, novas, honestas, competentes. Espero que a senhora esteja lá. Eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Foi uma grande honra dar voz para a senhora poder explicar um pouco os seus projetos, suas propostas. Eu queria que a senhora encerrasse. Abre o seu coração, fala o que a senhora quiser. Bom, eu gostaria de falar duas coisas. A primeira é que eu gostaria de ver você entrevistado. Não sei quem vai fazer isso, mas o deputado estadual tem várias ideias. Então eu gostaria que a produção aqui providenciasse uma entrevista com o Zuco. E só uma brincadeira do meu... Não é uma brincadeira, é um slogan. Posso falar um slogan? Pode, fica à do vontade. meu querido assessor Tadeu. Não inventa. Sandra Gonçalves, 3080. Vou falar o meu. Vamos renovar de vez. Vote Zuco 30123. Só acho. Yes. Dona Sandra, foi um prazer receber a senhora aqui. Obrigada. Queria agradecer. Muito obrigado. Gente, compartilhe essa entrevista, marque os amigos. E é isso aí. Vamos renovar tudo. Obrigado, Dona Sandra.